Irmãos estão alegres com Jesus, amém? Graças a Deus, estamos felizes pela oportunidade a nós concedida por Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 22, versículo de número 9 e versículo de número 10. E depois nós estaremos lendo em Primeiro Crônicas novamente, capítulo de número 17, amém? Primeiro Crônicas 22, amém? 9 e 10. Amém? 22, 9 e 10 de primeiro livro de Crônicas, diz assim: Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os teus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Amém? Agora, 1 Crônicas 17, amém? Glória a Deus. 17, versículo 11 ao 15. Amém? E há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre, e lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviará dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu reino será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Amém? Os irmãos podem assentar. Você que já está aí sentindo o poder de Deus, pode começar a glorificar o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero externar os meus agradecimentos em primeiro lugar a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e pela oportunidade que Ele hoje nos concede estar aqui na sua presença. Quero deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor Luciano, pastor Lifelete, a liderança do Ministério Rocha Eterna, pastor Marcos, os irmãos obreiros, cada departamento do Ministério Rocha Eterna. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês em nome de Cristo Jesus. Amém? Deixo aqui o meu Feliz Natal a todos os irmãos, um Feliz Natal para cada um de vocês e um próspero ano novo cheio de bênção, de paz, saúde e felicidade. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Os irmãos sabem que o mundo hoje inteiro se comemora o nascimento de Cristo Jesus. E tem um povo muito desinformado em relação ao nascimento de Cristo Jesus. Esse povo é chamado de crente. Parece que é o povo que mais tinha que ser bem informado em relação ao nascimento de Cristo Jesus, mas parece que é um povo mais desinformado em relação ao nascimento de Cristo Jesus. Tem uns irmãos que, se você falar para ele Feliz Natal, ele fala o sangue de Jesus, misericórdia. Como se a gente comemorasse o dia 25 de dezembro. Nós não comemoramos o dia 25 de dezembro. Nós comemoramos o nascimento de Jesus. Agora, a data, ela é a coisa de menor importância nesse contexto. A data não representa nada para nós. O que representa é o nascimento. Não é o dia 25 que nós comemoramos. Nós comemoramos o nascimento de Cristo Jesus. Aí você fala, mas foi a Igreja Católica que instituiu o nascimento de Cristo Jesus. Naquela época só existia a Igreja Católica. Nós saímos na Reforma em 1500.
na Reforma Protestante. Né? Agora, por que foi tirado o dia 25 de dezembro? Você já parou para pensar nisso? Em primeiro lugar, eles precisavam de um calendário que tudo começasse em antes e depois de Cristo, não é assim? Nós não falamos em 1900 depois de Cristo, nós não estamos em 2017 depois de Cristo. Agora, o mundo já tinha um calendário na época, e para tudo começar como antes e depois de Cristo, existia uma série de dificuldades que eles tiveram que fazer adaptações. E dentro dessas adaptações, foi colocado o nascimento de Cristo 5 anos depois do que Cristo nasceu. Ok? O ano zero da era cristã não é o ano zero da era cristã. Cristo nasceu provavelmente 5 anos antes do ano zero da data cristã. Agora foi colocada por causa das datas que já existiam no mundo. Foi trabalhado o calendário. Agora parece que os crentes conhecem isso. E a data 25 de dezembro, uma série de coisas influenciam em relação a esta data. E ela se chegou muito mais porque se daria melhor se colocasse o nascimento de Cristo 8 dias antes do dia 1º. Só por isso. Então a data, ela não tem nada de idólatra, ela não tem nada de festa relacionada à macumbaria, a isso, aquilo. O que é menos importante é a data. Aí você fala, mas não tem nenhum versículo na Bíblia que manda comemorar o Natal de Cristo. Mas não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é pecado comemorar o aniversário de Cristo. Aí você fala comigo, mas não tem, pastor, nenhum versículo que fala assim, comemora o aniversário de Cristo. É a pior ignorância de um homem falar isso. Porque a Bíblia, ela fala não só por referência, ela fala por inferência. Aí vamos para a inferência. Vamos ver se a inferência está errada. Quem que comemorou o Natal de Cristo em primeiro lugar? Os anjos desceram do céu para comemorar o nascimento de Cristo. Os anjos, em primeiro lugar. Depois os pastores de Belém comemoraram o aniversário de Cristo. Em segundo lugar, os astros, a estrela apareceu no céu. A estrela apareceu no céu. Ok? Os reis magos vieram, porque foram avisados por Deus. Agora a igreja de Cristo Jesus hoje tenta relacionar o nascimento de Cristo Jesus com o paganismo. O que interessa, irmãos, não é a data do nascimento de Cristo. Se foi dia 25, 24, embora que as evidências quase comprovam que foi no dia 25. Recentemente eu mostrei para os irmãos o que as últimas pesquisas têm demonstrado em relação a isso. Né? Agora, nós não comemoramos o dia 25, nós comemoramos o nascimento de Cristo. Jesus nasceu, viveu e morreu em nosso lugar. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos e que esta mentalidade que o Natal é uma festa do paganismo, ela é errada. Viu? Ela é errada. O Natal ele deve ser comemorado de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Ela não é uma festa para glutonarias, para indigestões, para troca de presentes, não. É uma festa de reflexão. Uma festa reflexiva, onde você se alegra porque o Cristo Redentor, ele nasceu, viveu, cresceu, viveu e morreu na cruz do Calvário por nós. Então, que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Eu sei que não é todos os irmãos que concordam, né? Justamente porque eles falam, mas foi o concílio tal da Igreja Católica que definiu, mas naquela época não existia igreja evangélica. Naquela época nós saímos quando? Nós saímos dentro da reforma. Quando Martim Lutero fez a reforma protestante, foi aí que nós saímos. Né? Foi aí que nós saímos, dentro da reforma. Então que cada um dos irmãos venha a entender o verdadeiro sentido do Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal hoje está deturpado. Né? O pessoal hoje, o que eles estão preocupados? Com as trocas de prenda, com o consumismo, com comprar presente, com vender isso, com vender aquilo outro. E isso não tem nada a ver com o Natal de Cristo Jesus. Até quem que devia ganhar o presente no dia 25 não seríamos nós, porque quem nasceu foi Jesus. Né? O nascimento é de Jesus. Né? Então não é isso, não é uma festa. Agora, existe sim aquelas famílias que se unem, e não tem pecado nisso. Não tem nada de erro nisso. Né? Não tem nada de erro nisso, se unem, estão ali, se alegram,
oram, agradecem a Jesus, né? Agradece a Jesus pela data de nascimento. Por exemplo, irmãos, Sexta-feira da Paixão. Você já viu que dia que dá Sexta-feira da Paixão? Por exemplo, todo ano vai dar num dia diferente. E só que eles comemoram a Sexta-feira por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Por exemplo, eu nasci no domingo. Ano que vem meu aniversário vai dar no sábado. Então quem morre no domingo esse ano que vem, a data da morte dele vai dar no sábado. É muito simples isso. Agora, eu tenho que entender isso. Não, eles comemoram aqui porque foi no terceiro final de semana. O dia é indiferente. O dia é indiferente. Esse pensamento nós temos que ter. Então, que nós venhamos entender isso, irmãos, que a estrela de Cristo brilhou no Oriente. Amém? Agora, a mensagem que eu tenho para falar com os irmãos, ela vai ser rápida. Eu prometo aos irmãos que com 15 minutos, 20 minutos, se Deus não mudar o ambiente aqui, tomar, de repente, Deus faça aqui alguma coisa que a gente não consiga acabar o culto, né? Mas se Deus não mudar o ambiente, eu quero que você una sua fé com a minha. Eu quero falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração, porque Deus já havia me dado uma mensagem. E o tema Deus não me deu. E eu procurava um tema, falava, Deus, o Senhor me deu uma mensagem no texto aqui, como é que eu vou pregar sem tema? Né? Embora que a mensagem temática hoje, ela é muito criticada, principalmente por aqueles que se dizem que têm uma fé reformada, até porque eu entendo que todos nós temos uma fé reformada, né? Todos nós temos uma fé reformada. Mas aqueles que se dizem ter uma fé reformada, eles criticam muito a mensagem temática e que se esquece que os pais da igreja, todos eles pregavam pregações temáticas, né? E o príncipe dos pregadores, principalmente Spurgeon, ele só pregava pregação temática. A pregação dele era toda temática. Só que mesmo pregando uma pregação temática, ele sempre conseguia trazer e colocar Jesus dentro daquela mensagem. Sempre. Ele partia do Antigo Testamento, mas ele chegava até Jesus. Ele falava na lei de Moisés, falava dentro de uma mensagem temática sobre a nuvem, sobre aquilo, mas ele ia e mostrava Jesus, né? Porque a mensagem e o objetivo dela é justamente isso. Você pode andar a Bíblia toda, mas você tem que mostrar que Cristo Jesus, ele veio para nos libertar de todo o pecado. Amém? E a mensagem obedece o seguinte tema: 2017, ano de mudança para a confirmação de nossa chamada. Eu quero convidar você para repetir comigo o tema da mensagem. 2017, ano de mudança para a confirmação de nossa chamada. Meus irmãos, quando eu abro a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 24, e também chegando no capítulo de número 25, eu tenho uma visão linda e maravilhosa da parte de Deus, quando Davi, aquele que era o monarca de Israel, havia pecado contra Deus, e este pecado foi um pecado que havia entristecido por demais o coração do poderoso, porque ele comete um pecado duplo, e um pecado que, na verdade, fere a santidade do Deus que é soberano e poderoso sobre toda a terra e céus. E Davi, meus irmãos, é tão interessante porque ele peca contra Deus. Davi, ele peca contra Deus quando ele acaba por adulterar com Betseba, e ele acaba por matar a Urias ao fio da espada pelas mãos de Joabe, ou melhor, usando as mãos do exército inimigo para matar uma pessoa que estava por ele no campo de batalha, lutando e dando a vida. Davi chorou, Davi foi repreendido por Deus, Davi passou uns momentos de dores, de tribulação diante de Deus. A Bíblia diz que a criança estava para morrer, e Davi, crendo na misericórdia, na bondade, no amor, na compaixão de Deus, ele se veste de saco, ele se joga no chão, ele deita a sua cabeça no pó, ele não come, ele não bebe, e ele começa a pagar um preço por aquela criança, a fim de que Deus não recolhesse aquela criança, usando Davi o sentido de que aquela criança não havia pecado, e que ele havia pecado contra Deus, que aquela criança merecia morrer, não merecia morrer, mas ele merecia pagar diante de Deus. E diante daquela situação, Davi se encontrava triste, abatido, até que
que Davi soube, ele viu que aquela criança morreu, porque os seus que servia começou a conversar, porque ninguém queria entrar diante de Davi e dizer: olha, Davi, sai daí, a criança morreu. Quando Davi entendeu que havia morrido a criança, ele levantou, lavou-se o rosto e sentou, trocou as suas vestes e comeu. Quando ele comeu, alguém olhou para Davi e disse: olha, Davi, você, meu amigo, você servo de Deus, você homem de Deus, você pregador do evangelho, você profeta de Israel, você que tem trabalhado para Israel, por que você faz isto? Agora que era hora de você desesperar, porque enquanto havia vida, havia esperança. Agora que a criança morreu, era hora de você descabelar, arrancar o cabelo. Agora que era hora de você estar dobrado o joelho no chão e orando e gritando e pedindo misericórdia. Era agora o momento. Davi disse: não, ela não poderá vir mais até a mim. Agora eu um dia irei até a ela. Isto já quebra de todas as formas, de todos os lados, aquela ideia de reencarnação, aquela ideia de que a alma fica por aí, ou que vai para o mundo superior e que depois volta reencarnada em alguma coisa. Davi está dizendo: não, ela não poderá voltar até a mim, mas um dia eu irei até a ela. Aí a Bíblia diz que Davi, ele consolou a Betseba, sua mulher. Após consolar a Betseba, sua mulher, no versículo de número 24 do capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, a Bíblia diz: então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Gedidias é justamente isso. Deus dá uma palavra para Natã, e Natã chega até Davi e disse: olha, Davi, você colocou o nome de Salomão, mas o seu nome para o Senhor será Gedidias, que quer dizer o amado pelo Senhor, aquele a quem o Senhor ama. Observe bem que eu li para os irmãos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 22, no versículo de número 9 e no versículo de número 10, que o próprio Deus havia falado para Davi: olha, vai nascer um filho, porque Davi, ele havia colocado no seu coração um firme propósito de construir uma casa para o Deus de Israel. Davi olhou para a sua situação e ele disse para consigo mesmo: isto não pode acontecer. As moedas, os valores estão invertidos. Observe, eu tenho um palácio, eu tenho uma casa maravilhosa, a minha casa é estucada, a minha casa é linda, eu tenho servos na minha casa, eu tenho uma casa poderosa, com móveis bons, com tudo do bom e do melhor, e a arca do Senhor está em tenda, e a arca do Senhor está numa cabana. Eu vou construir uma casa para o Senhor, eu vou construir uma casa superior para o Senhor, uma casa muito maior do que esta casa que eu tenho em Israel. Mas Deus olhou para Davi, Deus chegou para Davi e disse: não, Davi, você não pode construir essa casa, mas vai nascer um de ti, e o seu nome será Salomão. Este vai edificar a minha casa. Por que, Senhor, que eu não posso fazer isso? Por que, Senhor, que eu não posso edificar uma casa? Aí Deus diz para Davi: olha, Davi, você é um homem sanguinário, eu coloquei na sua mão o trono de Israel, e coloquei você para derrotar os inimigos ao redor e conquistar a paz, a fim de que o reino estando em paz, aí seu filho que assumiu o seu lugar, ele sim não terá sangue nas suas mãos, ele sim não terá sangue nas suas mãos, ele vai edificar uma casa, porque a casa do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, ela não pode ser edificada com as mãos sujas de sangue humana, porque Cristo Jesus, ele que devia ser sacrificado na cruz do Calvário, ele foi sacrificado por nós. A igreja de Cristo, ela é fundamentada no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. É por causa disso que ela não padece. A Bíblia diz que certa feita Jesus perguntou para os seus discípulos: olha, o que o povo está dizendo que eu sou? Quem o povo estão dizendo por aí que eu sou? Alguém olhou e disse: olha, alguns estão dizendo que você é um dos profetas. A outro disse: olha, uns estão dizendo que o senhor é João Batista, que o senhor é muito duro. Olha, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, o profeta que havia de vir. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: tu, Pedro, o que você diz que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Filho
do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, ó Simão Barjonas, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a conjunção que Jesus faz aqui dentro do português não se referia a essa, mas esta, quer dizer, a Cristo Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque não foi Pedro que morreu na cruz do Calvário, porque não foi João que morreu, não foi nenhum dos apóstolos, foi Cristo Jesus que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus se entregou por nós. Agora observe bem, Salomão está preparando tudo, Davi prepara tudo, Davi tira do seu tesouro, arruma isso, arruma aquilo, prepara tudo para Salomão construir o reino. Só, irmãos, que acontece no reino de Davi, algo que Davi não esperava, havia uma chamada para Salomão. E eu e você que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, nós somos possuidores de uma chamada. Eu quero que você olhe para mim e não me perca de vista. Eu estou vendo você muito desapercebido aqui na igreja. Olhe para mim. Todos nós que estamos aqui somos possuidores de uma chamada. Tem você convicção da chamada de Deus para a sua vida? Eu quero dizer para você, baixo a unção do Espírito aqui esta manhã, que ser possuidor de uma chamada não chega. Que somente ser possuidor de uma chamada por parte de Deus não chega. Existe uma moeda, e toda moeda, quando você pega ela, ela tem duas faces e dois lados. Existe a parte de Deus para conosco, e existe a nossa parte para com Deus. A responsabilidade, ela é mútua. E todos nós somos possuidores de uma chamada. Agora, a nossa vitória não está no fato de nós sermos chamados por Deus, porque existe uma diferença entre chamada e confirmação da chamada. Uma chamada pode não ser confirmada, como foi o caso de Saul. Um ministério pode não ser confirmado, como foi o caso de Saul. Saul foi chamado, mas não foi confirmado. Por duas vezes, quando Deus ia confirmar o trono a Saul, Saul peca contra Deus. A diferença é imensa entre uma chamada e entre uma confirmação da chamada. Acontece uma situação, e Salomão assume, capítulo 1 do livro de Reis. Primeiro livro dos Reis, vamos lá, irmãos. Capítulo 1, né? Não é Primeira Reis, é Primeiro Reis. Aqui não se trata de uma carta, se trata de um livro. Se fosse Timóteo, era Primeira Timóteo. Se fosse Coríntios, era Primeira Coríntios. Mas aqui é um livro, é Primeiro Reis. É masculino. No primeiro livro dos Reis, justamente no capítulo de número 2, observe bem a expressão. E Salomão, versículo 12, e Salomão se sentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Observa a expressão bíblica, e eu quero que você entenda comigo o que se passou até aqui. Salomão havia sido chamado por Deus, e Davi já era velho. Observa, existia algo tremendo aqui. Davi, a Bíblia diz que ele deitava, mas o seu corpo não mais aquecia, porque ele já era velho. Cobriam Davi, colocava coberta em Davi, mas Davi não conseguia mais aquecer o seu corpo. Um homem já velho, mas um homem de Deus. Um homem já velho, mas um homem chamado e confirmado por Deus. E parece que Davi, estando em plena consciência, ele espera o momento certo de Deus falar: Davi, agora chegou o momento de você sair do trono. Porque o homem de Deus, ele tem essa preocupação.
O homem de Deus, ele espera Deus confirmar quando é o momento dele sair diante de uma responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. A mulher de Deus é da mesma forma. Hoje nós vemos dentro da igreja uma brincadeirada que acontece dentro da igreja, uma falta de compromisso com aquilo que Deus te confiou. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito. E Davi estava esperando Deus falar: Davi, passa para Salomão. Só que Davi tinha um filho. Esse filho, ele era astuto. Ô rapaz complicado. A Bíblia diz que Davi nunca havia o contrariado. Pastor Luciano ensinou aqui domingo passado na escola dominical. Era Adonias. E Adonias, ele olha para a situação que acontece. Ele olha para o seu redor e ele pensa: olha, é minha oportunidade de reinar. Eu vou reinar em Israel. E Adonias, ele peleja, ele tenta contra Davi, seu pai, e contra Salomão, seu irmão. E a Bíblia diz, é tão interessante isso aqui. Observe bem, meus irmãos, que Adonias, a Bíblia diz que ele tinha, olha o capítulo 1 de Reis, no versículo 7, e tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudava, seguindo Adonias. Joabe olhava para Salomão e via Salomão um homem de paz, um homem pacato, um homem que não sentava no cavalo e desembanhava uma espada para a guerra. Mas Salomão olhava para Joabe, olhava para Adonias e pensava: Adonias é o homem perfeito para Israel. Não Salomão. Salomão não é um homem perfeito para Israel, mas Deus havia falado, Deus havia chamado Salomão. Irmãos, às vezes nós temos esta visão, nós olhamos e pensamos: fulano não é o homem perfeito para esse departamento. Mas quando Deus chama, mas quando Deus levanta e a pessoa corresponde com a sua chamada, Deus capacita, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus quebra, Deus levanta, Deus edifica, Deus coloca tudo no lugar em ordem. Porém Adonias levanta contra o rei. E isso é interessante porque Adonias, ele faz uma festa maravilhosa, uma festa linda. Ele pega o sacerdote, que na verdade era o sumo sacerdote da época, porque Abiatar, ele era sumo sacerdote junto com Zadok. Eram os dois, um de uma linhagem, outro de outra, mas Davi preservou Abiatar, porque Abiatar esteve com ele. Ele chama o chefe do exército de Davi, Joabe. Observa que Joabe era chefe do exército de Davi. Adonias chama Joabe. Adonias pega Abiatar, o sacerdote. Adonias pega 50 homens. Monta num cavalo lindo, maravilhoso. E vai para a pedra de Zoelete. Manda matar boi, manda matar bestas. Faz um churrascão, uma festa para todo mundo. E Abiatar está ali para ungí-lo, para consagrá-lo como rei de Israel, sem uma orientação de Deus, sem uma decisão de Deus, sem a chamada de Deus, sem a confirmação de Deus. E Joabe estava ali para declarar Adonias rei pelo poder de sua própria espada. Mas Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isto o homem colherá. A Bíblia diz que eles não convidaram Natã, o profeta. A Bíblia diz que eles não convidaram Zadok, o sacerdote. Por quê? Porque Zadok e Natã tinham colocado no coração o desejo de servir a Deus. E servindo a Deus, ele serviria aquele que Deus escolheu para reinar em Israel. Quando nós temos no nosso coração a vontade de servir a Deus, servindo a Deus, nós vamos servir o homem que Deus colocou para nos liderar. Ô irmãos, eu sei que Deus está falando aqui, viu? Eu sei que vocês ficou assim, que alguém ficou assim por causa do Natal, né? Você não esperava que eu ia falar Feliz Natal para você aqui. Mas a palavra de Deus te pegou aqui, você vai entender o que Deus está falando aqui. Deus está falando sobre mudanças para o ano de 2017. Mudanças de vida para o ano 2017. Aí sabe o que eles fizeram? Uma festa. E sabe onde foi? Na pedra de Zoelete. Sabe o que significa Zoelete? Réptil. E a especificação é cobra.
serpente. Adonias vai ser consagrado a rei na pedra da serpente. Já falava de traição, de algo traiçoeiro, de um bote terrível contra Israel. Mas Adonias é uma das exceções, é uma das coisas que nós temos que tirar das nossas vidas, o tal do Adonias. Adonias significa aquele que quer fazer o que Deus não lhe confiou. Aquele que entende que foi deixado, rejeitado e que ele é o maior da igreja, o melhor da igreja. Pastor Luciano usou a expressão, irmãos, Deus falou comigo aqui, Deus me explicou hoje aqui pela manhã. Olha, mas não, eu estou falando com os irmãos na humildade, para os irmãos não pensar que eu estou querendo ser melhor do que os irmãos, porque isso é um problema. Todo homem, quando ele se aproxima de Deus, ele entende que ele é o menor. Agora, todo homem, quando ele está longe de Deus, ele entende que ele é o maior. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você chega perto de Deus, mais você entende, eu sou o menor. Mas você vê seus defeitos, seus erros, e você fala, eu preciso melhorar. Agora, quanto mais está longe de Deus, mais você enxerga os erros dos outros, mais você enxerga as falhas dos outros, e mais você pensa que é crente. Não, eu sou melhor do que fulano, eu oro mais do que ciclano, não, eu faço mais do que fulano. É prova de que essa pessoa está longe de Deus. Quanto mais se achega perto de Deus, mais você entende, eu preciso de orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso de fazer isso mais, eu preciso de ler mais Bíblia, eu preciso de ser mais crente, eu preciso melhorar. Quando você vê um crente assim, entenda que esse crente está perto de Deus. E Adonias se achava na capacidade de assumir o trono de Israel. E Deus havia falado, é Salomão. É duro quando nós ouvimos não. Deus falou, escolhi Salomão. Aí Adonias rumou lá, gente, 50 pessoas para ir correndo na frente, ele montou e foi lá. Aí o povo pensou, não, Abiatar é homem de Deus. Abiatar é sacerdote. Outra coisa, Joabe, Davi está nisso. Claro que Davi está Abiatar, que é o sacerdote. E está Joabe, que é o capitão de Davi. O maioral do exército de Davi, o valente de Davi. Está tudo certo. Natan correu, conversou com Betseba. Betseba entrou diante de Davi. Davi já estava tão fraco. Sabe o que eles faziam para Davi dormir? Eles pegaram uma virgem. Uma mulher virgem, e ela deitava com Davi. Eles não tinham nenhum relacionamento, ela só deitava com Davi para ajudar Davi a aquecer o corpo, de tão velho que Davi estava. Não havia nada, não acontecia nada entre eles, mas ela deitava para aquecer o corpo de Davi, que era chamado como lâmpada de Israel, era chamado como luz de Israel, Davi. E Davi já não podia mais pegar uma espada e correr no campo de batalha e derrotar os inimigos. Mas Davi era homem de Deus. Davi olhou e disse, olha, vamos mudar isso. Mas não tem mais jeito, porque eles já estão aclamando Adonias a rei. Abiatar já derramou óleo sobre a cabeça dele. Joabe já confirmou pela espada. Não adianta a imposição da mão de um homem se Deus não tiver chamado e confirmado. De nada adianta os seminários teológicos se Deus não chamou, não vocacionou e não levantou. Adonias estava pensando que reinava. Sabe o que acontece? Davi falou, não, agora então chama o sacerdote que quer servir o Senhor, Zadok. Chama ele. Zadok veio. Natan, você é o profeta. Sai você, Zadok, e traz a minha guarda, o pessoal da minha guarda, a guarda do palácio. Coloca para acompanhar. E não pega o meu melhor cavalo, não pega o meu cavalo de guerra, não. Pega a minha mula. A mula. Aqui é momento de humilhação. Ok? É momento de humilhação. Pega a minha mula e coloca Salomão sobre ela. E vocês vão descer a Gion. Ô irmão, Gion não tem nada a ver com Zoelete.
Zoelete é o lugar da traição. É o lugar onde os desesperados vão. É o lugar onde os revoltados vão. Agora, quem tem comunhão com Deus, desce a Gion. Davi disse, desce a Gion. E eles desceram a Gion. Quando chegaram em Gion, a Bíblia diz, Davi falou, olha, manda trocar a trombeta. E o sacerdote unge Salomão em rei. E Salomão vai voltar para o palácio, vai entrar pela porta da frente e vai sentar no trono que eu sentei. Ô irmãos, mas isso foi lindo, mas pensa em uma coisa linda. Que coisa maravilhosa, que bênção! E a Bíblia diz que é tão bonito isto, porque a Bíblia diz que Zadok, ele derramou o óleo sobre Salomão. Olha aqui, olha, capítulo 1 de 1 Reis, abra aí para você ver, abra aí. Olha o versículo 39. Olha que coisa linda, que maravilha de Deus, olha aí. Posso ler? E Zadok, o sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo. Não era um vaso de um azeite comprado na feira. Era um vaso do azeite do tabernáculo. Algo genuíno. Genuíno. Tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta. E todo o povo disse, viva o rei Salomão. Irmãos, e o barulho foi tão grande que, olha o versículo 40, vou ler. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaita e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Israel todo escutou, irmão. Aquilo foi um barulho que retiniu ali. E chegou lá na pedra da serpente, onde ele estava dançando. O povo estava dançando, e pulando, e levantando poeira. Mas levantada poeira não quer dizer que Deus está. Olha a diferença de uma unção de Deus. O barulho chega a zoar lá na pedra da serpente. Zoou lá na pedra da serpente. E quando zoou, mas aí Adonias falou, que barulho é esse? Alguém disse, Davi. É a lâmpada de Israel. Mandou consagrar Salomão a rei, e Salomão já é o rei de Israel. Quando ele falou, a Bíblia diz que Joabe já saiu doido, com medo. Adonias já saiu. Adonias correu, segurou no chifre do altar. E aí Salomão chegou no palácio e disse, olha, traga Adonias. Traga Joabe. Eles vieram para se explicar diante do rei. Adonias tentou de todas as formas. Não teve para ele. Salomão assumiu o reino. E Davi chamou Salomão e disse, Salomão, você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Observa aqui. O capítulo 2 de 1 Reis. Olha aqui. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Sabe o que Davi diz? Olha o versículo 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante minha face fielmente, com todo o teu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono. E tu também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Massa, filho de Jeté, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia no pé. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam à sepultura em paz. Salomão disse assim, olha, você quer ser bem sucedido? Davi disse para Salomão, corta alguma coisa do seu reino. Pai? O que eu tenho que cortar? Primeiro é Joabe. Primeira coisa é Joabe, corta Joabe. Eu deixei Joabe com vida. A questão de Davi é que não era pessoal, irmão, porque Joabe havia matado Absalão. Não era por essa questão. Davi usa a expressão, ele pisou no sangue de guerra. Ele matou 2 ungidos de Israel. Os homens já estavam com Davi. Abner, filho de Ner. Valente! Guerreiro de guerra! E Joabe traiçoeiramente o matou.
Aí Davi está dizendo: Salomão, você quer ser bem sucedido? Tira Joabe. Joabe é um excesso. Tira Joabe da sua vida. Ah, mas pai, o que acontece? Olha, eu falei para ele: não mata Absalão, meu filho. Ele matou Absalão, meu filho. Eu tinha feito uma aliança com Abner. Joabe matou Abner. Joabe, ele não acata as ordens. Ele tem um mau comportamento. E nesse comportamento, ele derramou sangue de guerra inocente. Não deixa ele descer as suas cãs, a sepultura na paz. Não deixa. Sabe o que é o tipo de Joabe para as nossas vidas? É quando nós obedecemos aquilo que nós sabemos que não podemos fazer. É o primeiro corte para 2017. É cortar Joabe da nossa vida. Joabe é o tipo de coisa que a gente sabe que não pode fazer, mas a gente faz. Porque nós sabemos que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus. E nós entramos diante dele e pedimos perdão, sabemos que ele vai perdoar. A questão não é o perdão, a questão é as consequências dos erros praticados. O perdão vem, mas as consequências ficam. E para confirmação da chamada de Salomão, Davi disse: corta Joabe. Joabe é um excesso. Corta Joabe. Rapaz, mas Joabe é um homem bom de guerra. Corta Joabe. Joabe é um excesso. Joabe é quando nós desobedecemos aquilo que o pastor fala e nós não obedecemos. É quando nós questionamos uma ordem da liderança. Joabe. A liderança disse não, mas eu faço o que me der na ideia. E depois eu invento uma mentira. Olha, eu fiz mais ou menos assim porque aconteceu assim. É Joabe. Nós temos que tirar Joabe da nossa vida para sermos confirmados por Deus. Joabe é o tipo de homem invejoso. Sabe por que Joabe matou Abner? Porque Joabe era o general do exército de Davi. Okay? E Abner era o general do exército de Saul. E ele veio para Davi. Ele era homem bom. Quando ele entendeu que Deus havia dado Israel para Davi, ele chamou Davi e fez uma aliança. Ele veio para Davi. Aí Joabe ficou com medo. Espera aí, será que Davi vai colocar ele acima de mim? O que eu posso fazer com isso? Eu elimino ele. Porque aí não tem ninguém em cima de mim. Quantos de nós, para obtermos um resultado depois, nós passamos por cima de preceitos que Deus criou? Se quisermos ser bem-sucedidos e termos a nossa confirmação em 2017, tira Joabe. Arranca Joabe da sua vida. A gente mente para sair-se bem. A gente passa por cima dos nossos princípios para se dar bem, para obter um sucesso, para receber um aplauso, para ser conhecido, para estar diante de uma situação e para ser ovacionado pelos outros. É o tipo de Joabe, mas Deus está falando aqui: quer ter sucesso em 2017? Arranca Joabe da sua vida. Eu sei que você não está glorificando, mas você está entendendo o que Deus está falando. A mensagem está lá dentro, assim, ó. Corroendo lá dentro. E Deus vai arrancar mesmo. Deus vai arrancar esses excessos. Porque está na hora de Deus fazer a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Tiramos os excessos. Joabe era um excesso. Aí Davi falou mais. Davi disse assim: olha, Simei. Arranca Simei. Mata Simei. Não deixa Simei viver. Ô irmãos, sabe quem que era Simei? Olha aí, capítulo 16, versículo de número 5, olha aí. Vamos conhecer Simei. Capítulo 16 de 1 Samuel, vamos lá. Olha aí. Irmãos, jazinho eu termino, irmãos. Parece que Deus está me mandando aqui para um... Vamos lá.
Ou melhor, 2 Samuel 16, amém? Olha aí quem que era Simei, olha aí, olha aí. Olha aí, olha o versículo 5. Posso ler para os irmãos que estão com a Bíblia aberta? Vamos comer Bíblia, olha aqui, olha aqui. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. E saindo e amaldiçoando, e apedrejava com pedra Davi e todos os servos de Davi, do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando dizia assim: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tem reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora as tuas desgraças, porque és um homem de sangue. Agora olha Abisai. Olha o que Abisai disse, olha o versículo 9. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: porque amaldiçoou este cão morto ao rei, meu senhor. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Ô irmãos, se eu contasse para você quem que é esse Abisai aqui, você ia falar: meu Deus do céu, o Simei estava lascado. Abisai, irmão, ele não gastava um segundo para arrancar a cabeça de Simei. Pensa num valente. Pensa num valente. Analisa a história de Abisai. Depois você lê a história de Abisai. Você vê quem que era o homem. Aí Davi disse: não. Se Deus permitiu a situação, não faça isso. Olha aqui, irmão, só como é. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13, olha o versículo 13 do capítulo 16. E prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei, ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra contra ele, e levantava o quê? Poeira. Ele levantava aquele poeirão, aquele negócio. Não tem esses crentes que levantam poeira contra o pastor? Que bate o pé assim, que sai aquele poeirão contra o pastor? Não tem? Os crentes levantadores de poeira. Deus está dizendo que nós temos que tirar esse excesso. Simei tem que sair da nossa vida, para nós sermos confirmados por Deus em 2017. Davi disse: passa a espada em Simei. Simei é um excesso. Simei está a mais no reino, passa a espada nele. Talvez você está dizendo que eu estou sendo muito radical, mas não, irmão, é a Bíblia. Simei é aquele tipo de obreiro que ele xinga o pastor, ele olha para o pastor e quer colocar-se na altura do pastor, irmãos. Pela graça de Deus nós somos nivelados, isso é questão de salvação. Salvação. Agora existe uma diferença muito grande entre um membro e um pastor, irmão. Existe uma chamada de Deus, uma orientação de Deus. É tão grande isso aqui, é tão grande isso aqui. É tão grande que um dia, escuta, deixa eu te falar isso aqui. Um dia Israel, olha aqui, olha para mim, olha para cá. Quero que você me vê. Um dia Israel teve um líder, um pastor de Israel, um líder, que ele casou com uma mulher que não era da linhagem de Deus. Não era da linhagem de Israel. Ele era líder. Sabe o que aconteceu? A irmã dele. Sabe quem que era a irmã dele? Profetiza. A mulher profetizava. Ok? Sabe quem que era o irmão dele? O irmão dele era Arão. O homem era sacerdote. É isso aí, Samuel. Sacerdote. O homem era sacerdote. E a mulher uma profetisa. Sabe o que eles fizeram? Davi, peraí. O que Moisés está achando? Moisés está achando que ele é... Aí sabe o que Miriam falou? Se Moisés é homem de Deus, eu também sou. Moisés não é profeta? Eu também sou profeta. Que história é essa? Pegou Moisés assim como se... Eu vou pegar o Moisés e vou. Ah, irmãos. Sabe o que Deus fez? Deus meteu uma lepra nela. Meteu uma lepra nela. E sabe o que Moisés fez? Moisés era tão bonzinho, irmão, que Moisés, se fosse eu, deixava ela leprosa mesmo. Para não se eu ficar leprosa aí pelo menos um mês. Se fosse nós, fazia isso. Não é só eu não, se fosse nós. Mas o Moisés, sabe o que Moisés fez? Oh Deus, tenha dó da Miriam. Chamava Miriam o nome da mulher, Miriam. Deus, tenha dó da Miriam.
Tem misericórdia dela, tira essa lepra dela. Tenha dor dela. Deus falou, não, ela vai cumprir os 7 dias de purificação. O arraial vai parar, tudo vai ficar parado, ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Deus falou. Aí sabe o que Deus falou para Moisés e para Israel? Para Israel saber? Deus falou assim, olha, eu quero que vocês todos saibam de uma coisa aqui, ó. Se tem profeta no meio de vocês, eu falo com ele em visões e em sonhos. Mas com Moisés, o meu servo, eu falo cara a cara. Ok? Com a igreja Deus fala com visão. Com o profeta Deus fala com sonho. Mas com o pastor Deus fala cara a cara. A diferença é muito grande. É muito grande a diferença. E tem aqueles crentes que querem colocar-se igual, né? Pera aí, vamos pegar o pastor, vou sentar ele para ele ver quantos crentes estão tacando pedra no pastor e fazendo levantar poeira. Deus está falando, tira esse meio da sua vida. Arranca esse meio da sua vida. É o que Deus quer. Só, irmão, que o negócio do Simei deu pro torto, né? Porque o Joabe passou espada no pescoço de Absalão. Joabe matou Absalão. O negócio do Simei deu pro torto. Simei havia gritado, levantado poeira e tal. Sabe o que o Simei faz? No dia, ele é esperto, irmão. É aquele camarada que articula. Eu vou articular porque eu me dou bem aqui, me dou bem ali, me dou bem em todos os lugares. E Deus está tirando, Deus está dizendo assim, arranca Simei, vai arrancando Simei, vai arrancando. Para de articular, deixa eu trabalhar na sua vida. Simei é aquele que, ó. Aí sabe o que o Simei articulou? Não, quando Davi chegar em Jerusalém, que ele voltar, Davi estava no deserto, Davi estava quase morrendo, sendo perseguido, eu vou chegar junto com ele em Jerusalém. Aí eu vou dobrar diante dele e vou falar, ô rei, eu estava errado. Ok? Ele aproveitou do momento que Davi estava sentindo a unção de Deus. Davi chegou em Jerusalém cheio de unção, cheio de graça, voltando para casa e todo mundo olhando e falando, Deus é com Davi. Não adiantou a rebelião de Absalão, Deus confirmou o trono a Davi. É Davi que está no trono, Deus escolheu Davi, pronto, acabou. O homem vai morrer de velho. Aí Davi vinha todo alegre. O Simei veio. Quando ele entrou em Jerusalém, o Simei veio e entrou diante dele. Abisai pegou e falou com Davi, Davi, eu vou agora acabar com esse homem. Abisai de novo. Davi falou, não, meu filho, eu estou muito alegre hoje é dia de festa. Hoje não é dia de morte. Deixa ele viver. Não é dia de morte, não. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de júbilo. Eu estou voltando para Jerusalém. E voltar para Jerusalém é dia de alegria, dia de júbilo. Não é dia de matar. Não é dia de arranca e guarda a sua espada. Vamos festejar. Deixa esse meio aí. Isso está no capítulo 19, versículo de número 15. Do livro de 2 Samuel. Aí sabe o que acontece? Quando Salomão assume o trono, Davi fala, Salomão, Simei, lembra dele? Passa a espada nele. Não deixa Simei viver. Excesso, Simei era um excesso. Esse foi o conselho de Davi para Salomão. Só que Salomão, quando ele assume o trono, ele manda logo matar. Acontece uma situação, porque Adonias, olha aqui, irmãos. Olha Adonias que nós temos que tirar na vida. O tanto que Adonias é velhaco. Sabe o que Adonias fez? Adonias chegou na mãe de Salomão, de Betseba. Alguns falam Betseba. De Betseba. E diz para Betseba assim, ó Betseba, aquela menina linda que deitava com Davi, meu pai, ela era muito bonita, Abisaque. Ela era uma mulher linda e virgem. Que mulher linda. Sabe, faz uma coisa. Fala com a Salomão me dá ela como mulher, para ela ser minha esposa. Eu preciso de uma mulher, de uma esposa para ficar comigo. Ô irmão, mas que articulação. Porque a Bíblia não trata do detalhe, a Bíblia só fala que ele falou assim. Aí, Betseba falou assim, não, tudo bem, eu vou falar com Salomão, meu filho. Aí ela sentou, só que Salomão conhecia o reino. Salomão conhecia o trono. Salomão conhecia como que as coisas funcionam. Ela sentou junto com Salomão e disse, Salomão, Adonias, seu filho precisa de casar. Seu irmão precisa de casar. Faz uma coisa, dá Abisaque para ele. Salomão falou, o quê? É Abisaque. Salomão falou, vou mandar matar Adonias agora. Agora.
Adonias é um excesso no reino. Aí ela disse, não foi. Foi Adonias que mandou você fazer isso. Foi Adonias que pediu você para você me pedir Abisaque. Eu vou mandar matar Adonias. Sabe por que Salomão mandou matar Adonias? Porque, irmãos, a lei de Israel, isso era um código civil de Israel relacionado a reis. Dizia que a mulher que dormisse com um rei, ela tinha que ser tratada como rainha, mesmo se o rei morresse. Então o que Adonias queria? Ser tratado como um rei. Mesmo não estando no trono, ou quem sabe depois até articular contra Salomão. Mas Salomão olhou, agora Salomão não era mais o mandato de Davi. Agora Salomão olhou e falou, tem que tirar o excesso, Adonias é um excesso, Adonias vai me prejudicar. Adonias é aquele tipo de cara que articula, então o que eu vou fazer? Passou a espada em Adonias. Quando Joabe ouviu dizer que Adonias morreu, Joabe correu, irmãos, entrou dentro do tabernáculo e pegou nos chifres do altar. Porque pegar nos chifres do altar era símbolo de proteção. Ninguém podia matar outra pessoa que tivesse segurado no altar. Joabe correu e entrou lá para dentro. Aí a ordem de Salomão foi, vai, pega Joabe, tira ele de lá, mata ele, enterra ele. Foi a ordem de Salomão. Por que matar Adonias e por que matar Joabe? Porque estava sobrando no reino de Israel. Eu não estou mandando você matar o seu irmão. Eu estou mandando você matar na sua vida o que Adonias e Joabe representam para você. O que ele tem feito, o que representa para nós. É nas nossas vidas que nós temos que tirar. Aí Davi vai lá, Salomão vai lá. Esse Salomão não mata, ele era sacerdote. Mas Salomão tira ele do poder, Abiatar. Abiatar é o tipo de obreiro que oficializa sem a orientação de Deus. Ele ia decidir o reino de Israel sem Deus ter falado com ele. Sem Deus ter falado com ele. Aí Salomão chegou nele, era um excesso. Era um excesso em Israel. Salomão chegou em Abiatar e disse, olha Abiatar, volta para os seus. Sai daqui. Você não mais será sacerdote do Senhor. Sai. Tirar Abiatar das nossas vidas. Abiatar significa a falsa adoração. Porque uma adoração rebelde, ela não é uma adoração. Esses são os excessos que nós devemos tirar das nossas vidas para o ano de 2017. Simei, Abiatar, Adonias e Joabe. Simei, irmãos, ele não obedece não. Ele não obedece. É aquele camarada indisciplinado. Porque a ordem de Salomão foi assim, você quer viver? Quer, então fica na sua casa aqui em Israel. Aqui em Jerusalém. Não sai de Jerusalém. O dia que você sair, você morre. Sai não. Não é mais ou menos assim, irmãos? Aqueles crentes que o pastor falou, irmãos, vem para o culto. Não sai. Cuidado lá fora. Aí o camarada pega e fala, não, eu vou para as outras igrejas mesmo, e vou para lá mesmo, porque o negócio é o seguinte, é eu que mando. É? Aí o camarada vai comer erva daninha, depois chega tudo empanturrado, e o pastor ainda tem que cuidar dele, fazer um tratamento, passar o OBJ, que é Bíblia, oração, jejum, aquelas vitaminas, né? Para arrancar o mal que a coisa fez na vida dele. Aí Salomão falou para ele, olha, não sai daqui. Mas um dia o servo dele fugiu. Ô irmão, o que é mais importante, um servo ou uma vida? Fugiu, o servo devia ter deixado, não, eu não posso sair daqui, rapaz. Eu vou mandar um servo meu então ir buscar. Vou mandar outra pessoa ir buscar, vou procurar um amigo, vou pedir o rei para o rei mandar alguém buscar. Mas ele era rebelde, porque Salomão ainda tinha dado uma oportunidade para ele. Olha, não sai de Jerusalém. Se você sair, você morre. Só que tem aquele negócio, Salomão não vai ficar sabendo. Salomão não vai ficar sabendo. Ele falou para não sair, mas ele viu. Ele não viu. Ele nem vai ficar sabendo que eu fui. É aquele negócio que eu falei assim, olha, Deus falou para Miriam, se tem profeta no meio de vós, eu falo por sonho, mas com meu servo Davi eu falo cara a cara. Ok?
Salomão, quando soube que ele atravessou o rio, irmãos, ele não fez nada de errado lá, mas ele desobedeceu uma ordem, ele atravessou o rio. A ordem era: não saia. Ah, mas eu fui lá, não fiz nada demais. Eu fui lá, pastor, não aconteceu. Mas a ordem é não. Era um excesso. É aquele camarada que tem oportunidade, mas não muda nunca. Nunca. E esse excesso nós temos que tirar na nossa vida. Simei. Você estava aqui dentro da igreja, irmão? Qual que é os excessos que nós temos que tirar na nossa vida? Joabe, Simei, Abiatar e Adonias. Vamos lá novamente? Joabe, Simei, Abiatar e Adonias. 4 excessos que nós temos que tirar. Aí depois que Davi, olha, nós temos no capítulo, irmãos, lá no livro de 1 Reis, pode ficar de pé já. Sei que não foi uma mensagem explosiva, né? Mas eu sei que Deus falou, você vai em casa remoendo isso. Vai remoendo para casa, vai mastigando isso para casa. Olha aí, olha aí. Olha aí, para vocês verem aqui. O primeiro livro de Reis, no capítulo de número 2, né? Olha o capítulo de número 2. Veja aí comigo, olha. Olha aqui, vamos ler a epígrafe. Né? A epígrafe, você sabe que ela não é ungida, ok? Ela não tem inspiração divina. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, mas a epígrafe foi colocada para o nosso entendimento. Ela não tem inspiração divina. É uma epígrafe, ok? Ela não é uma doutrina. Você não pode fazer uma doutrina de uma epígrafe, ok? De uma epígrafe. Então, a epígrafe, ela só nos ajuda a compreender o que está escrito no texto, amém? Então, a epígrafe, para nossa compreensão, diz assim, olha: Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. Aí observa o primeiro versículo aí, a partir dessa epígrafe do capítulo 12, observa o primeiro versículo que a Bíblia está dizendo, olha: e Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobre maneira. Agora, olha o último versículo do capítulo de número 2, o mesmo capítulo, olha o último versículo. Olha aqui. Vamos ler Aí, eu vou ler para os irmãos aqui, e os irmãos vão entender que aqui está falando de Simei. Ele acabou de matar Simei. Salomão acabou de matar Simei. Ele já tinha matado Adonias, ele já tinha matado Joabe, ele já tinha tirado Abiatar, e agora era Simei. Ele acabou de matar Simei. Quando ele acabou de matar Simei, olha o último versículo para fechar esse capítulo. Olha o último versículo, olha. E o rei mandou a Benaia, filho de Joaida, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Salomão só teve o reino confirmado depois que morreu Joabe, depois que morreu Adonias, depois que morreu Simei e depois que ele arrancou Abiatar. Só depois disso que o reino de Salomão foi confirmado em Israel. É Bíblia, está claro aqui, ó. O texto deixa absolutamente claro. E morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Se quisermos sermos confirmados por Deus no ano de 2017, arrancamos os excessos. Tiramos os excessos. Tirando. Cada um tem seu excesso, vai tirando o seu excesso. Vai tirando. Aquilo que te atrapalha, aquilo que te atrapalha, porque oração não é excesso. Oração, quanto mais você orar, mais você pode orar, mais. Jejum não é excesso, pode jejuar doidado, pode jejuar. Quanto mais você jejum, mais você chega perante Deus. Pode ler Bíblia, irmão, porque até essa visão aí estão querendo passar para nós, já passou. Não, mas não pode ler muita Bíblia, não, porque se ler muita Bíblia fica doido. Isso é conversa do diabo, a Bíblia tira a loucura do homem. A Bíblia tira a loucura do homem. Ninguém fica doido por ter lido a Bíblia. O homem, ele conhece a Deus pela Sagrada Escritura. A Escritura revela a Deus. Ô irmão, você sabia que a Bíblia é a palavra escrita e que Jesus é a palavra encarnada?
Os dois se comunam, é um e o outro. É Jesus e a palavra e Jesus. Jesus é a palavra viva. Como que eu vou falar que a palavra deixa o homem doido? Palavra limpa. Então, palavra de Deus, mergulhe na palavra, tira os excessos. Mergulhe na palavra, tira os excessos. Mergulhe na oração, tira os excessos. Você vai ver o que Deus vai fazer no ano de 2017. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, irmão. E que você possa caminhar firme, alegre, sempre com o Senhor, até o dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Amém? Eu encerro com os irmãos aqui, vou contar aqui um testemunho, irmãos, que eu vi. Contei aqui na quinta-feira, mas vou contar de novo, porque eu achei muito bonito esse testemunho, né? E ele ajuda muito no que tange o que nós estamos vivendo hoje, a questão dessa falta de crença em Deus, né? Diz que o camarada, ele foi para a faculdade, e quando ele chegou no primeiro dia da faculdade ali, né, ele foi com botina no pé, calça jeans, camisa xadrez, né? O povo já cai em cima matando. Esperava ele de roupa fina, todo. Só que tinha um detalhe. Olha o que estava na mão dele. Bíblia na mão. Bíblia na mão. Foi para a faculdade e a Bíblia estava na mão. Aí chegou na faculdade, o professor viu aqueles crentes, lá já tinha uns crentes também na mesma sala, e o professor viu aqueles crentes e pensou assim, esses crentes aí eu acho que é fácil parar eles. Aí falou, olha, é assim, vocês sabem todo mundo aqui que Deus não existe, que o homem veio do macaco, que o homem é produto da evolução. Vocês sabem disso, não sabem? Todo mundo concorda? Aí todo mundo levantou a mão, menos o crente que tinha a Bíblia. O crente que tinha a Bíblia não levantou a mão, não. E o professor olhou para ele e disse, você não concorda? Ele falou, de jeito nenhum. Por que você não concorda? Porque eu orei ontem, hoje ainda eu orei, e Deus falou comigo. Deus fala comigo, eu orei e Deus falou comigo. É por causa disso que eu não concordo. Deus existe sim. Pronto, acabou. Aí o professor, muito esperto, querendo dar uma de bonitão, de bonzão, enfiou a mão na gaveta, tirou um ovo, pegou o ovo e disse assim, olha, eu vou soltar esse ovo no chão. Vamos fazer assim. Se o ovo partir, Deus não existe. Mas se o ovo não partir, Deus existe, ok? Seu Deus vai ter que pôr a mão por baixo aí para o ovo não partir. Irmãos, é lógico que se eu soltar um ovo da altura da minha mão no chão, o que vai acontecer? O ovo vai partir, é lógico. A lógica diz que vai quebrar. Aí ele pensou assim que o irmão ia falar, não, mas se soltar o ovo vai partir. O irmão falou, beleza, confirmado, beleza. Vamos lá então. Vamos lá, não tem importância não, mas tem uma coisa. Eu posso orar primeiro? Não, pode, faz sua oração. Aí o irmão fechou os olhos, mas é aquele crente, sabe aquele crente assim? Fechou os olhos e disse, Senhor meu Deus, esse rapaz aqui, o professor, ele não está duvidando de mim não, ele está duvidando é do Senhor. Ele não crê, não é em mim que ele está querendo colocar descrédito e humilhar não, ele está querendo humilhar o nome do Senhor. Então Senhor, não deixa o ovo quebrar não, põe sua mão por baixo, para o ovo não quebrar. Mas só que o Senhor me faz um favor, quando ele soltar o ovo no chão, que o ovo não quebrar, mata ele, Deus. Mata ele para ele aprender a não mexer com o Senhor. Aí abriu os olhos e falou, amém. E olhou para o professor e falou, solta o ovo. E o professor olhou para ele e disse assim, ué, peraí. A combinação foi quebrar ou não quebrar? Esse negócio de morrer não estava aí não. Ué, mas peraí, só está com medo de quê? Deus não existe. Solta o ovo, professor. Solta o ovo. E o professor passava o ovo de uma mão para outra, e da outra mão para outra, e os alunos diziam, solta o ovo, professor. E o professor vai e tal, e o irmão falava, solta o ovo, professor. Solta para você ver. Solta aí o ovo, solta para você ver. E foi passando o tempo, e ele de um lado e do outro, e de um lado, pegou o ovo, meteu dentro da gaveta, falou, vamos parar com brincadeira, porque o negócio aqui é aula, eu vou acabar minha aula, senão eu não dou conta de acabar minha aula. Ô irmãos, até os mais grandes ateus sabem que Deus existe. Porque se ele soubesse realmente que Deus não existia, era simples, não é agora. Mas e o medo de morrer? Por quê? Deus existe, ali não era qualquer crente não, ali era um crente como deve ser. Aí, irmãos, saiu dali, mas pensou assim, eu não sei o quê. Só que, irmão, que os alunos da faculdade já saíram esparramando a história para todo mundo. Onde o professor passava, um aluno falava, ô professor, solta o ovo. Professor, e o ovo? Professor, solta o ovo. Ah, irmão, o professor não conseguiu ficar naquela escola. Não conseguiu ficar naquela escola mais.
teve que sair da escola, porque naquela escola tinha um homem de Deus, e onde um homem de Deus chega, a coisa muda. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe você poderosamente, que o ano de 2017 possa ser muito melhor do que o ano de 2016, e se porventura for um ano mais difícil, for um ano pior, for um ano de mais prova para a sua vida, peça a Deus para te ajudar a vencer os obstáculos que virão pela fé em Cristo Jesus, porque o crente é assim mesmo, vem anos difíceis, vem anos bons, mas com Cristo Jesus a vitória é sempre nossa. Amém? Deus abençoe os irmãos, eu devolvo aqui a palavra para o pastor Luciano.